Boa tarde a todos. Estamos começando a UIA 2021 Rio Expo. Meu nome é André Grimião. Primeiramente, queria agradecer o convite. Me sinto muito honrado de participar desse evento tão importante, que por conta da pandemia teve que se adaptar à nova realidade, obviamente, mas sem perder a condição de discutir sobre arquitetura, sobre o Rio de Janeiro. E então eu me sinto honrado de participar desse debate com duas pessoas que estão participando do debate, né, sobre patrimônio, sobre cultura carioca e Rio Antigo. Bom, eu sou jornalista, professor, e agora, recentemente, produzo conteúdo de história do Rio no Instagram. Então, quando eu recebi o convite, eu já estava estudando bastante sobre. E a gente vai falar hoje sobre o fotógrafo Juan Gutierrez, um cronista de seu tempo, um personagem um tanto quanto inusitado, porque a gente não sabe ao certo quando ele nasceu. Supõe-se, né, que ele tenha nascido em 1859. Também, assim como a gente não sabe exatamente onde ele nasceu. Provavelmente em Cuba. É o que a historiografia, né, nos diz mais seguro. Mas, mesmo assim, não é tão certo assim. E o mais inusitado também é que a gente não sabe ao certo como ele morreu. Veja, a história dele é peculiar. A gente sabe que ele terminou a vida dele em Canudos, na Guerra de Canudos, provavelmente combatendo, fotografando, né, o combate. E ele morreu ali. Então, a história desse personagem, que a gente vai trazer hoje, ela nos permite, fundamentalmente, discutir o Rio de Janeiro, discutir o patrimônio histórico, a arquitetura. E eu gostaria de começar esse debate apresentando os nossos convidados. A gente tem o Daniel, que é memorialista, presidente do Instituto Rio Antigo e responsável por essa exposição fotográfica. Ele fez a curadoria. Todo esse patrimônio aqui é oriundo do Museu Histórico Nacional. Então, deve ter sido um grande desafio para ele selecionar, diante de um acervo tão rico, inesgotável, aquelas obras que, naturalmente, dizem a história do Rio também dessa época tão peculiar. Então, a gente também tem o Carlos Fernando Andrade, que é ex-superintendente do IPHAN, doutor em arquitetura e urbanismo. Então, primeiramente, queria agradecê-los, e espero que a gente possa trocar uma ótima ideia sobre o Rio, que é um patrimônio da humanidade, na modalidade paisagem cultural, e se tornou também capital mundial da arquitetura. É por isso que a gente está aqui. Então, primeiramente, muito obrigado. E, Daniel, eu queria te perguntar, como é que foi esse processo de seleção dessa obra? E só para localizar, temporalmente, a gente está falando do final do século XIX. O Juan Gutierrez, ele chega à cidade nos anos 80 e fica pelo menos até meados dos 90, né, já que ele vai para Canudos. Então, a gente tem um acervo aqui do final do século, a transição entre a monarquia e a república. Então, queria te perguntar, primeiramente, como é que foi esse processo de curadoria. Obrigado, André. Bom, boa tarde a todo mundo que veio. Agradecer ao convite feito pela UIA 2021 Rio Expo. Uma honra também estar aqui, esse momento difícil que a gente vive no nosso país, no mundo, né, na nossa cidade. Mas é muito bom poder estar aqui falando sobre o que eu amo, que é o Rio Antigo, né? E agradecer a presença do Carlos Fernando, uma pessoa que eu admiro bastante, né? E agradecer ter aceitado o convite, né? E agradecer ao André também.
Maria, muito obrigado. Bom, quando recebi esse convite, eu já conversava já com a Expo, né, com a UIA 2021 Rio Expo, sobre a possibilidade de ter algum tipo de participação quando o evento seria presencial ainda, né? Ou um misto, um híbrido entre presencial e virtual. E aí ele se tornou apenas virtual. Mesmo assim, a gente, não só eu, né, o Instituto Rio Antigo, e o Instituto Rio Antigo começou como o Instagram Rio Antigo, a gente teve a chance de estar presente presencialmente, né? Apesar do evento ter realmente ficado apenas no virtual. E o convite de fazer a curadoria de uma exposição fotográfica do Rio Antigo, para mim, assim, ele veio como uma coisa, assim, é uma primeira vez, né? Eu sou advogado e considero um memorialista da cidade do Rio de Janeiro, porque eu não sou historiador, então assim, eu busco memórias, falo das memórias da cidade e do Estado também. Então, me pareceu algo muito desafiador, mas ao mesmo tempo algo que me traria muita felicidade, muita tranquilidade de fazer, né? Mas não foi tão tranquilo, realmente. O André falou bem. Assim, quando quando eu pensei, gente, nós postamos fotos antigas do Rio de Janeiro, mas sempre fotos. Essas fotos antigas não pertencem ao Instagram do Rio Antigo, nem ao Instituto Rio Antigo. São fotos que pertencem a acervos, a instituições de memória, né? Museus, arquivos, né? E eu pensei, como a gente vai fazer isso? Eu preciso falar com quem tem o direito sobre essas fotos, se os direitos já não são, já não caíram no domínio público, eu preciso falar com quem cuida dessas fotos atualmente. E aí a primeira instituição que me veio à mente foi o Museu Histórico Nacional. Não apenas por uma intimidade maior com as pessoas que trabalham lá, mas também porque eu sei que são fotos que são coleções que saem um pouco do que a gente conhece mais profundamente, né, que é mais popular de fotos antigas do Rio de Janeiro, que são os maravilhosos Instituto Moreira Salles, o Arquivo Geral da Cidade do Rio, Arquivo Nacional. As fotos do Museu Histórico Nacional, elas, na minha opinião, merecem mais atenção do que elas têm hoje em dia. Então, eu conversei, tive a oportunidade de ter acesso ao pessoal, né, às historiadoras e arquivistas maravilhosas do Museu Histórico Nacional. Então, o Arquivo Histórico do Museu Histórico Nacional abriu as portas para a gente e me deram a ideia, isso eu preciso falar aqui da historiadora Maria Isabel Lenzi, que foi a pessoa que teve a ideia de que a gente usasse a coleção Juan Gutierrez, que é uma coleção de centenas de fotos, né, das quais eu, por orientação aqui da Expo, eu teria que escolher 20, né? 20 fotos de centenas de fotos. Então, assim, a gente pensou numa narrativa específica. Assim, vamos falar do Rio de Janeiro, obviamente, com foco na arquitetura, porque a gente está aqui, né, num evento, numa entidade, num evento que fala da arquitetura, mas não qualquer arquitetura, né? Se for pegar todas as fotos do Juan Gutierrez, do Rio de Janeiro, tem muita coisa que você vê e você reconhece muito bem. E a minha ideia foi mostrar um Rio quase irreconhecível, né? Você pode reconhecer, a gente vê aí essas vistas, né, que são muito facilmente reconhecíveis pelo Pão de Açúcar, pelo relevo, né, pela geografia, mas se você olhar essa arquitetura, você fica se imaginando, onde é isso? O que é isso aqui? Rio de Janeiro é esse, né? O que está agora nesse lugar que está aparecendo nessa foto? Né? E a gente, a gente interpreta o Rio de Janeiro, o patrimônio do Rio de Janeiro, no nosso Instagram, justamente dessa forma, né? Mostrando para as pessoas como a cidade se transformou, levando as pessoas a refletirem sobre o Rio de Janeiro que nós somos hoje, o Rio de Janeiro que nós podemos ser, e como que o patrimônio é algo atual. O patrimônio não é passado, né? O patrimônio é hoje, e o patrimônio tem futuro, né? Então, assim, essa reflexão, essa narrativa passado, presente e futuro, ela é um pouco óbvia, talvez, um clichê, mas ela é o que pode nos levar realmente a um lugar melhor, né? E eu quis mostrar, justamente assim, você pode ver lugares ali, o Largo do Machado, se vocês olharem ali, ele hoje em dia é irreconhecível, a própria igreja já é outra, né? Já, a igreja de Nossa Senhora da Glória já virou outra igreja,
né? Você tem, por exemplo, uma praia que não existe mais, que é a Praia da Saudade, uma das primeiras fotos ali, hoje em dia é o Yacht Club, né? A vista ali provavelmente é o Morro do Corcovado, também está irreconhecível. Você tem lugares perdidos, como o Ministério da Agricultura, que ficava ali atrás do Paço Imperial, na Praça 15, a Imprensa Nacional, no Largo da Carioca, o antigo Paço Municipal, onde era a Prefeitura, e vistas também de morros que não existem mais, como o Morro do Senado, o Morro do Santo Antônio, e o próprio Morro do Castelo, que aparece ali numa das fotos, e talvez seja uma das mais impressionantes, né, com seus cortiços, né? Ali, por exemplo, tem uma foto da passagem para a Ilha das Cobras. Hoje em dia é um lugar muito modernizado, né, com o passeio do Boulevard Olímpico, ali, quando você passa por baixo da ponte da Marinha, do Distrito Naval. E aí, ao final, que acabou sendo o início da exposição, né, achei interessante trazer algumas cenas de cotidiano, né? Um cotidiano do mercado do peixe, com as mulheres que parecem ser turbantes na cabeça, na verdade são panos para se levar os peixes, as frutas, o que se comprava no mercado. Então, assim, são fotos menos óbvias, talvez, desse fotógrafo que é muito conhecido por ter fotografado a Revolta da Armada, né? Então, ele foi contratado pelo Exército para tirar fotos da Revolta da Armada, ou do que sobrou, né, da Revolta da Armada, né, de tudo que havia sido bombardeado pelos revoltosos. E depois foi chamado também para ir para Canudos, lá onde ele faleceu. Mas assim, esse é um lado do João Gutierrez que não é muito conhecido, também da sua própria coleção, né? E aí, eu não diria nem que são as fotos necessariamente mais belas. Então, tem fotos de Copacabana que são belíssimas, tem fotos do Jardim Botânico que são de tirar o fôlego, mas a gente precisa falar de arquitetura aqui, né? Então, assim, para mim, elas se tornaram agora as novas fotos mais belas dele, porque eu não as conhecia, grande parte delas, e eu acho que também precisamos fazer aqui uma reverência ao Juan Gutierrez, que é um fotógrafo talvez não tão celebrado quanto outros, como Marc Ferrez, como Augusto Malta, talvez porque ele tenha morrido tão cedo, né? Ele morreu com seus 30 e poucos anos, e quem sabe, né, se tivesse vivido tanto quanto Augusto Malta e Marc Ferrez, ele tivesse sido tão ou mais reconhecido quanto. Mas é isso. Perfeito. Obrigado. Eu acho que o exercício que eu faço vendo é o exercício que todo mundo deve fazer também, de localizar, de ver o que eu reconheço. Eu confesso que eu tive muita dificuldade, principalmente ali no centro da cidade. A gente pega ali a 1º de março, por exemplo, né, o quanto que ela está modificada. E o Morro do Castelo, o que você acabou de citar, que hoje em dia pega todo o lado direito ali da 1º de março, da Rio Branco, na verdade, em diante, modificou totalmente a geografia daquele lugar. Bom, a gente pode... Aí eu não quero atravessar aqui a conversa, porque senão, se a gente for falar de cada detalhe, a gente não termina hoje. Mas eu queria trazer para o Carlos Fernando uma discussão sobre esse exato momento histórico da cidade. A gente, antes de falar de Morro do Castelo e a sua demolição, que aí já entraria no século XX, eu gostaria de ficar principalmente na última década do século XIX. O que estava acontecendo ali historicamente? Todo mundo sabe que a monarquia acabou em 89. Porém, a cidade demorou a se adequar, né, aos ditames da República. A arquitetura do Rio, até então, era uma mescla ali de uma herança colonial, né, uma cidade que tem muita história, desde 1565. Então, naturalmente, a arquitetura colonial, que ainda permanece, era muito forte. E também temos o estilo neoclássico, trazido pela corte portuguesa, né? com o início do Império aqui no Brasil. Então, Carlos Fernando, eu gostaria de te ouvir, primeiro te agradecer, e que o senhor me explicasse para a gente como é que era, do ponto de vista urbanístico e de patrimônio histórico, essa cidade do Rio de Janeiro da última década do século XIX. Pois não, André. Boa tarde a todos.
Queria, naturalmente, começar também agradecendo Daniel pelo convite, a Expo UIA 2021, meu amigo Anderson, que está ali, que está à frente dessa nova batalha, que é fazer um congresso, uma exposição em plena pandemia. Tirei a máscara só para falar, naturalmente, e para vocês poderem me ver também um pouco, porque senão já vão dizer que eu sou mascarado por excelência, ainda mais com máscara, aí vai ser uma complicação. Eu queria falar, rendendo minha homenagem também, além dos agradecimentos, a duas perdas recentes. Paulo Mendes da Rocha, que, enfim, paulista, na verdade capixaba, como Anderson também, mas que fez a vida dele em São Paulo, basicamente. E hoje perdemos Jaime Lerner, que foi o nosso presidente brasileiro da UIA, né? Então, eu acho que hoje é um dia muito marcante para todos nós, arquitetos, urbanistas. Jaime Lerner é uma pessoa que trouxe uma seriedade para a nossa profissão muito grande quando vai ser prefeito de Curitiba, e introduz as questões no transporte, na organização da cidade, depois, vamos chamar de copiada, mas que inspirou tantas outras cidades no mundo, Bogotá, enfim. Então, eu acho que foram perdas, mas cuja obra, nos dois casos, permanecem, e que eu acho que é isso que a gente sempre fala um pouco do patrimônio, né? A cidade, a vida, tudo é feita de tradição e ruptura, né? E a vida também é essa, tradição e ruptura. Tem começo, meio e fim. Então, eu queria, além dos agradecimentos, começar a homenagear essas perdas grandes que tivemos, inestimáveis, mas cuja obra fala por si mesma. Bom, eu já não me lembro mais o que o André perguntou, também teve menor importância, porque a pergunta dele não tem importância, mas é porque eu imagino que eu sei o que eu tenho que vir falar aqui. Teve ensaio. Eu refaço. Teve ensaio. Na verdade, eu sei, é o período que ele quer que eu aborde. Por quê? Porque o Gutierrez, que Daniel já apresentou tão bem, ele chega em 88, se eu não estou enganado. Ou seja, é um momento de transformação política do Brasil. A escravidão tinha acabado de ser abolida, e logo no ano seguinte a República, que são dois eventos que se entrelaçam fortemente, a abolição da escravidão e a proclamação da República, não é? Há até um pessoal que chama os republicanos, parte deles, né, de abolicionistas do dia 14, ou seja, o dia 13 de maio foi o dia da abolição do decreto, da Lei Áurea, e teve uma porção de gente que eram os abolicionistas do dia 14, porque, na verdade, eles se tornaram republicanos, etc. Bom, mas isso não tem a menor importância. Tem importância no seguinte: então, ele vai encontrar, praticamente, uma cidade republicana. Do ponto de vista político, cronológico, era a República. Do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, ainda não. Só com o governo de Rodrigues Alves, quer dizer, pelo contrário, ele vai começar a República, né? A revolta da Armada se dá durante a presidência, quase uma ditadura, de Floriano Peixoto, que exerce, né, seu mandato de presidente, que vem da vice-presidência, quando Deodoro é enfim, o presidente da República. Floriano governa com mão de ferro, daí ele já é marechal de ferro, e é mais ou menos esse período que ele vai conhecer no Rio de Janeiro, tanto que ele vai cobrir a revolta da Armada, né? Que é uma revolta que a Marinha faz, por isso o nome de Armada, contra esse governo de Floriano Peixoto. Ou seja, não é um momento em que o urbanismo seja exatamente enaltecido, ou que seja uma preocupação governamental. A preocupação é principalmente de instalação da República, né? E da maneira que eles conseguiam lá de mantê-la, né?
Então, o que nós vamos conhecer, e daí Malta vai ter uma importância muito grande, quer dizer, outros fotógrafos vão nos fazer a reportagem dessas grandes modificações que são, a partir da presidência de Rodrigues Alves e da prefeitura de Pereira Passos, transformar o Rio de Janeiro na capital da República. Quer dizer, a partir, então, do século XX, há uma grande importância. O urbanismo entra na política para criar uma capital. Nesse momento, eu chamo a atenção para um aspecto, que é a importância do porto, que vai começar a perder, por incrível que pareça, do decorrer do século XX. Nesse momento, o Rio de Janeiro ainda é uma das principais esquinas do mundo. Por quê? Porque toda a navegação que se dá com o vento jogava, o que eles faziam? A navegação entre a Europa, a Índia e depois com o Pacífico se dava através do contorno da África. E o que eles vão fazendo com o vento? Eles vão contornando cada vez, né, vão acompanhando o litoral africano. Quando ele chega no Golfo da Guiné, há as famosas calmarias, o que faz com que aquela navegação se afaste do continente africano e comece a se encostar cada vez mais no continente sul-americano. E por isso há o descobrimento do Brasil, e por isso eles se acostumam a parar, não é? No Brasil e, por uma série de contingências, no Rio de Janeiro, quando o Rio se torna a principal cidade do Brasil, por conta do ouro de Minas Gerais, por conta da chegada de... Porque tudo isso são decorrências, né, de D. João VI, da corte portuguesa, a entrada do café, etc. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade tão importante que, quando os ingleses vão mandar a famosa First Fleet, né, a primeira frota, para a Austrália, eles param aqui. São proibidos de descer, porque são degradados, inclusive, né, mas esse povo para aqui. E, por conta dessa importância do porto, era muito comum que todas essas expedições, principalmente, trouxessem pintores, naturalistas, etc. Então, o Rio é muito pintado desde sempre. Então, a gente tem essa coisa da paisagem do Rio de Janeiro, que é muito impressionante, impressiona desde o tempo de Tomé de Souza, né? Que ele tem uma carta muito bonita ao rei de Portugal, dizendo que ele, Tomé de Souza, primeiro governador-geral, não tinha condições de fazer uma cidade na Baía de Guanabara, mas que o rei de Portugal desse um jeito de fazer, porque aí ele, nas palavras dele, né, ele fala dessa Baía, que é uma coisa lindíssima, e de fácil defesa. Já naquele momento ele usa essa expressão, porque a Baía de Todos os Santos, ele diz, não há quem a guarde, quem a proteja, porque ela se abre. E a do Rio se fecha naquele importante canal, onde um dos contrafortes é exatamente o Pão de Açúcar. Então, existe essa coisa da paisagem muito forte, que impressiona os navegadores, os ilustradores, os aquarelistas, e, a seguir, os fotógrafos, né? Começa com 1840, a fotografia precisou ser inventada. Olha lá o nosso amigo da fotografia. Isso precisou ser inventado, né? E, quando eles inventam e começam a vir, há uma semelhança muito grande, né? Mas semelhança nesse aspecto da paisagem. Você vê, em alguns momentos, assim, aquarelas e fotografias com o mesmo jeitão. Mas eu acho que é importante a gente fixar, e ele vai buscar essa coisa do porto como objeto de seu olhar, de sua fotografia. Ela é muito importante, porque o porto é muito importante. E é interessante, André e Daniel, que quando a navegação muda seu modo do combustível, deixa de ser vento e passa a ser vapor, o rio vai perder substância. Porque ele pode parar de ser a esquina do mundo. Os ventos não trazem mais para cá, os navios vão embora, e depois, então, o canal de Panamá, aí é que deixa mesmo, né? E há uma outra questão também, que é
o crescimento do café, já no século XIX, em direção a São Paulo, que quando entra no Planalto Paulista, muda a escala de produção, sai de 1 para 15, uma coisa assim absurda, e o Porto de Santos, então, ganha relevância. Mas isso não impede, porque a história não se escreve assim, ela se escreve assim, que se construa exatamente o novo Porto do Rio de Janeiro nesse momento. É uma das obras de Pereira Passos. E aí, onde é que ele vai buscar terra para fazer esse aterro? Ali, naquela terceira foto, de lá da direita para a esquerda, aquilo é o Morro do Senado. Né? Então, o Morro do Senado é derrubado para que se aterre todo aquele litoral que a gente vê naquelas fotos da Gamboa, do Valongo, do Caju, e vai dar essa linha que hoje nós temos do nosso cais. Né? Por quê? Porque os navios também crescem. A navegação a vapor traz navios muito mais fortes, muito mais parrudos, né? Que não dá para encostar em qualquer cais. Né? Então, é interessante que, numa das transformações do Rio de Janeiro, que aí não pega, mas porque o Rio ainda é o porto do vento, o porto da vela, como os mastros dos navios, é uma coisa muito interessante, são elementos visuais, né, que contribuem nessa iconografia, nessa estética até das imagens, tanto do Gutierrez quanto dos demais, mas aqui a gente sente claramente. Então, o Daniel foi muito feliz em começar a exposição com o Porto, porque é isso mesmo, o Porto, naquele momento, é uma questão capital. Outra coisa que eu achei muito interessante também é o Morro do Castelo, e ali, Daniel, tem um dos momentos mais interessantes, que eu percebi, é um dos maiores cortiços da cidade naquele momento, está numa daquelas fotos. E eu, fazendo uma pesquisa para uma outra coisa completamente diferente, eu esqueci de dizer que eu sou arquiteto, urbanista, trabalho com patrimônio histórico, trabalho com urbanismo também. Hoje em dia eu tenho uma empresa dedicada a isso, etc. E tal, mas eu estava fazendo uma pesquisa exatamente para um cliente e me deparei com as licenças da prefeitura nesse período anterior, portanto, à demolição. Então, aquela lenda que a gente tem de que o Morro do Castelo estava completamente depauperado, ferrado, não sei o que, você se surpreende porque tem licenças de obras. A prefeitura está, inclusive, intimando aquele proprietário ali, nos termos da dita a intimação, a promover cozinhas e latrinas naquelas habitações. Ou seja, a mesma prefeitura que estava intimando, logo a seguir diz assim, não, vamos tirar o morro daí, por isso, por aquilo outro. Ou seja, como eu digo que a história não vai em linha reta, é porque há momentos. Mas aí eu já vou me avancei muito, estaria há 100 anos, né? Exatamente na década de 20, que estamos agora de novo na década de 20. Então, Carlos Sampaio, que era o prefeito da ocasião, tira o Morro do Castelo. Então, a nossa história também da paisagem, é uma paisagem construída, inclusive, é uma dessas, né? Tira o Morro do Senado. E vocês sabem o que tem no lugar do Morro do Senado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? O moço lá sabe. É uma esplanada que começou com o nome de Esplanada do Senado. As primeiras construções aparecem, inclusive, em anúncio de venda, Esplanada do Senado, etc. E tal, e depois, com a construção da Cruz Vermelha, o Hospital da Cruz Vermelha passa a se chamar Praça da Cruz Vermelha. E na concepção de Pereira Passos é uma coisa muito interessante, porque ele copiava o urbanismo francês do final do século XIX, meados do século XIX, que é aquele do Barão de Haussmann. Ele vai, então, copiar uma daquelas pracinhas, Place de Toile, no caso, de Paris, onde você tem os raios, né? E a Praça Redonda no meio, que seria a Praça da Cruz Vermelha, que tem essa inspiração. E é muito interessante a gente perceber que é um bairro que eu convido vocês a, quando a gente conseguir deixar de ser mascarado, ou quando der para ser, ir lá bater um pouco de perna. Porque vocês vão descobrir uma qualidade de arquitetura muito interessante, né? Quer dizer, na concepção do início do século XX,
aquilo era para ser um bairro nobre. Então você tem uma arquitetura de cúpulas, de abóbodas, de esquinas muito bem trabalhadas, que ele ainda não pega. Já estou falando, porque esse rapaz, o Gutierrez, ele vai nos apresentar coisas que perdemos, né? E eu estou falando exatamente do que substitui as perdas. Eu insisto que a gente trabalha muito no urbanismo, na vida, no nosso cotidiano, com permanências e com rupturas, né? Então, essas rupturas no Rio de Janeiro são quase que permanentes. Infelizmente, a gente perdeu a mão e faz bobagem depois de um certo momento, mas nesses momentos havia toda uma intencionalidade política. Quer dizer, é claramente um momento de reafirmação da República e de querer uma capital federal digna do novo regime. Este é um momento de transição. Esse é um momento de afirmação política, de revoltas, de sufocar revoltas, né? De Floriano Peixoto causando um morticínio bárbaro em Santa Catarina. A cidade de Florianópolis, que é em homenagem a ele, na verdade, uma provocação brutal, né? E uma retaliação aos que perderam na Revolução Federalista, né? Onde a revolta da Armada está inserida. E chamava-se Desterro, Nossa Senhora do Desterro. E ele troca de nome para Florianópolis. Então, este é um momento de afirmação política, e logo a seguir, também na afirmação republicana, o urbanismo é chamado a consolidar, né? É interessante que, na exposição de 1908, que vai entrar naquela área da nossa primeira... você foi muito feliz, Daniel. Na nossa primeira fotografia, vai aterrar aqui um trecho daquilo ali, vai dar a exposição de 1908, que era para ser a exposição que marca a chegada da família real, 100 anos. Né? Aí eles dizem, não, nada disso. Vamos, então, comemorar os 100 anos da abertura dos portos. Não é? Então, é uma exposição internacional de 1908. Dessa época, vocês vão pegar ainda um prédio, acho eu, um ou dois, com certeza, aquele prédio muito bonito do CPRM, Companhia Brasileira de Pesquisa de Recursos Minerais, que agora mudou de nome, mas é aquele que tem umas águias, uns leões, uma escadaria bonita e tal. Aquilo era um pavilhão dessa exposição. Enfim, então, esse é um momento de afirmação da República através do urbanismo. Depois temos, né, o desmonte do Morro do Castelo, que aí foi uma jogada mais imobiliária até, acho eu, e depois, quando vem o Estado Novo, que aí derruba mesmo o Morro do Castelo, ele vai ocupar a esplanada, e Getúlio Vargas, então, também quer fazer uma afirmação de seu Estado Novo e reconstrói todos os ministérios, todas as repartições públicas. Então, eu digo que é uma segunda fundação da República, da capital republicana. E é interessante que o Brasil é o único país que eu conheço que constrói em 20 anos 2 capitais federais, uma no Rio e a outra em Brasília. Porque vocês vão ver que é muito recente a obra de Getúlio, estamos falando de 1937 a 45. Né? Alguns prédios ficaram prontos depois. Né? O Ministério da Educação e Cultura, por exemplo, já era novo quando eu já era nascido. Ainda se comentava aquele prédio novo, tal, aquele do Ministério da Cultura e Saúde. Quando ele vem, quando a gente já é jovenzinho, já era Ministério da Educação e Cultura. Mas, enfim, é um outro momento de reafirmação do Rio como capital federal. Estou falando da beça, né? Esse é um dos meus problemas. Se o pessoal aí estiver tranquilo, vamos embora, né, gente? Estou falando demais. Mas enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho que esse é um momento de reafirmação da República, onde o urbanismo ainda não foi chamado para colaborar nesse projeto político, ele é chamado depois, logo a seguir. Gutierrez não pega esse momento, porque justamente vai para Canudos, que também é um movimento brutal de afirmação, já não é mais Floriano, já é o governo seguinte, presidente Moraes, se não estou enganado.
e que dizimam aquela gente toda porque eles esperavam a volta do imperador. Quer dizer, é como se fosse um movimento extremamente politizado, quando não era, né? Mas, enfim, então Gutierrez está nesse período aí, mas eu fixo nessas perdas que Daniel escolheu muito bem como curador da exposição, a antiga prefeitura, eu estou vendo ali, né? O Morro do Senado, que vira a esplanada da Cruz Vermelha, o porto, como eu chamei, quer dizer, um porto que, nesse momento, é vital até para o mundo inteiro, né? Que vai perder substância logo a seguir, com essa questão da alteração dos modos de navegação e abertura do Canal do Panamá. É interessante como essa coisa mundial, né? O Canal do Panamá teve uma importância brutal para a gente, porque tira essa proeminência do Porto do Rio na navegação mundial, né? Enfim, e que o Gutierrez não pega, mas ele vai pegar esse período, que é um período pouco fotografado, embora eu tenha lido recentemente que em algum momento, durante o século XIX, tivemos no Rio de Janeiro 200 fotógrafos, porque os fotógrafos também tinham aquela característica da fotografia familiar, daquela fotografia do casal, né? O cara em pé, a senhora sentada. Não se fotografava muito criança nesse tempo, não. Mas também tem e tal. Sempre foto da minha família, aquelas meninas de cachinho e tal. Então tem essa coisa do ateliê, o ateliê fotográfico, né? E eu li recentemente, não tenho muita coisa, mas terá havido até 200 fotógrafos no Rio nessa ocasião. É uma cidade muito importante, é a maior cidade do Atlântico Sul. Desculpe, Buenos Aires, mas naquele momento era mais importante, porque Buenos Aires é mais longe, né? E desculpe, São Paulo, que era 1/10 do Rio de Janeiro nesse momento, depois passa rapidíssimo, com essa coisa do café, do Porto de Santos, do capital, da cafeicultura, enfim, a alteração, inclusive, do transporte, entrando a ferrovia na história, mas isso é muito longo e eu vou, então, encerrar aqui, porque senão eu conto a história do mundo. A gente ainda vai conversar muito mais. E é uma pena que não havia IFAM na época, né? Porque a gente tem a tendência, o Rio, né, uma cidade esquizofrênica nesse ponto, de desconstruir para construir, construir para desconstruir, e o IFAM, né? Pois olha, eu vou dizer uma coisa, não tinha, mas tinha, inclusive o Museu Histórico Nacional, que você pegou, tinha também uma função meio parecida, tinha uma inspetoria, alguma coisa assim, inspetoria de monumentos, mas o próprio IFAM, que é uma criação de Getúlio Vargas, neste período, exatamente que eu estou falando, do Ministério da Educação e Saúde, Gustavo Capanema é o ministro e é na administração dele que o IFAM é criado, também há os primeiros tombamentos e os primeiros destombamentos. Para fazer o quê? A Avenida Presidente Vargas. Ou seja, a mão que afaga é a mesma mão que apedreja. Tá certo? E teremos perdas. Aquela prefeitura, por exemplo, que vocês estão vendo ali naqueles quadradinhos, o canto superior à direita, é posta abaixo para abrir a Presidente Vargas. Sim, né? Sim. Acontece o destombamento do Campo de Santana para poder pegar um pedaço dele. Ao destombamento de São Pedro dos Clérigos, que é uma igreja que nós não tivemos nada parecido, que é a única planta barroca do Rio de Janeiro. Mestre Valentim, né? A parte interna. A parte interna com certeza. Fora não. Que são duas elipses conjugadas. Aquilo é uma planta típica barroca. Que nós só temos algo parecido em Ouro Preto com a Igreja do Rosário. Enfim, aquela igreja foi destombada para que se pudesse abrir a Presidente Vargas. Então você vê que não. Ainda bem que isso não acontece mais no Rio, né? Não sei, não, porque agora bota abaixo e destombar. Mas olha, ali a gente tem o prédio da Imprensa Nacional, parece um castelinho ali, né? Ele não fazia parte dos planos, ele estava no Largo da Carioca, né? Ele nada tinha a ver com a Avenida Presidente Vargas, mas ele foi demolido também ali na mesma época, né, pelo Getúlio Vargas. Até nesse contexto, a Praça 11, que do ponto de vista cultural é um dos berços do samba. Nesse caso, eu queria falar de mais uma coisinha que eu acho muito interessante.
Esse prédio da Imprensa Nacional, assim como o Teatro Lírico, foram demolidos para fazer uma obra que os mais velhos conhecem, eu acho que mais velha que só tem eu, mas então, que se chamava Tabuleiro da Baiana, que era um pequeno complexo da chegada dos bondes. Os bondes eram importantíssimos. Então, botam aquilo tudo abaixo para fazer algo que logo a seguir também foi demolido. 20 anos depois. 20 anos depois. Ou seja, existe uma coisa muito rápida, é uma cidade quase efêmera. Sim. Quer dizer, você vê que botam abaixo na prefeitura de Henrique Oswald e logo a seguir acabam os bondes no governo de Lacerda, né? Os bondes são extintos, e aquele negócio por que era Tabuleiro da Baiana? Porque nada mais era do que uma grande marquise, né? Alta, suficiente para um bonde entrar ali dentro, e que é feito nessa área aí. Então é uma cidade quase que efêmera. Sim. Você vê que bota abaixo para depois botar abaixo. Aliás, a perimetral é isso também. Eu posso dar mais um exemplo ali. Ó. Tem esse exemplo, na verdade, o Juan Gutiérrez ele registrou, não sei se vocês podem ver ali, embaixo ali tem um edifício que é o Ministério da Agricultura, na Praça 15. Embaixo vocês podem ver um que chama de funicular, que é como um plano inclinado que saía da rua Mata Cavalos, né, que é a atual rua do Riachuelo, e subia até o Largo de Guimarães, em Santa Teresa. Aquilo ali que a gente está vendo, se vocês forem lá pertinho, dá para ver um bonde, dá para ver a cara do condutor ali do bonde, dá para ver. Tamanha a resolução aí da foto. Mas essa estrutura ela foi construída em 1870, alguma coisa, e já na época dessa foto ela estava prestes a acabar. Então foram 20 anos desse trilho movido a vapor, de um bonde movido a vapor, que é uma coisa tão maravilhosa. Você vê uma estrutura de ferro retorcido, não sei, que durou 20 anos, né? Então é uma cidade maravilhosa e esquisita, né? Sim. Eu queria levar o debate para o ponto de vista sociológico da cidade, porque aquela imagem ali do mercado dos peixes é bem emblemática nesse sentido. O que estava acontecendo ali? E conectando com o Juan Gutiérrez em vários aspectos. Ele termina a vida dele em Canudos, e o que Canudos tem a ver com o Rio? A galera de lá, os soldados chegando para cá, voltando da guerra, lhes havia sido prometido moradias pelo governo. E eles foram ali até o Ministério da Guerra, antigo Ministério da Guerra, né? Ali do lado da Central do Brasil. E o governo, para variar, mentiu e não lhes deram as casas prometidas. Então eles começaram a subir um morro e identificaram ali uma planta que eles já tinham encontrado lá em Canudos. Que planta é essa? Favela. A favela é uma planta. Então eles deram o nome daquele morro de Morro da Favela. Isso nos últimos anos do século XIX. E o Juan Gutiérrez, além de ter morrido lá, coincidência trágica, mas ele retrata em algumas fotos os cortiços que existiam ali no centro. Porque na última década, a gente tinha, por exemplo, o Cabeça de Porco, que era o principal cortiço da região, e hoje seria inimaginável assim, a gente pensar, né? Acho que tinham 2.000 pessoas ali, 4.000 pessoas num cortiço que foi demolido como símbolo. Porque havia uma cabeça de porco mesmo na porta ali. Era uma provocação, já que a elite tinha leão de chácara. Sabe aqueles leões de chácara? Então, muito jocosamente, a população começou a botar porco nas portas para falar, aqui também, né? Aqui a gente tem o nosso luxo. E essa galera que teve que sair de lá foi também parar no Morro da Favela. Então, eu queria trazer para você, Daniel, essa reflexão sobre como é que era a vida dessa turma, que o Juan Gutiérrez retratou tão bem. Olha, é muito bom você falar disso, porque, na verdade, dá para ver muitos cortiços aí nessas fotos. Ali onde eu falei da Imprensa Nacional, se você olhar atrás, ali tem já uma formação de cortiços que viria a ser uma favela no Morro de Santo Antônio, que depois veio abaixo na década de 50. Você tem os cortiços ali do Morro do Castelo, se a gente olhar ali na foto que tem ali, logo ali.
E a gente, infelizmente, não tem nenhuma foto do Morro da Providência, né? Mas Tem uma vi, foto tem. tirada do Morro da Providência, que mostra a central, onde hoje é a central do Brasil, né? Mas né, assim, essa era uma época, né, que o Rio de Janeiro era chamado de cemitério dos estrangeiros. Né? Os navios paravam aqui, o Carlos Fernando falou bastante aí, né, muita propriedade na questão do porto, né? Apesar da importância do Porto do Rio de Janeiro, ele era um porto onde se atracava simplesmente para desembarcar o que tinha que desembarcar, e muitas vezes os navios nem sequer chegavam a desembarcar suas tripulações, porque aqui era uma cidade infestada de todo quanto é tipo de doença, inclusive doenças medievais, como a peste bubônica, a peste negra. As pessoas caçavam rato pela rua para ganhar dinheiro do governo, né? E às vezes tinha a famosa história de que se criavam ratos. Alguns malandros aí, né, tiveram a ideia maravilhosa de criar rato em casa para poder vender para o governo depois. E, enfim, varíola, peste bubônica, tuberculose, febre amarela. Essa era uma cidade realmente mortal, né? E é justamente nesse contexto dos cortiços, como o Cabeça de Porco, que eles estavam pela cidade inteira, sobretudo na cidade central, né? Então, essa passagem da população pobre do centro, dos cortiços, para os morros, que começou justamente com essa promessa de moradia aos combatentes de Canudos, ela também aconteceu depois dessas transformações que a cidade passou no período da prefeitura do Pereira Passos, do governo do Rodrigues Alves, em que simplesmente se resolveu dar ao Brasil uma capital digna da República, simplesmente destruindo tudo que tinha ali no centro, tirando essas pessoas, desalojando e dizendo, olha, um abraço, né? Vou para onde? Não sei, se vira, né? E as pessoas foram realmente ocupando as encostas dos morros, e essa cidade parisiense, né, essa Paris dos trópicos, veio surgindo no meio desse monte de contradição social, né? É isso. Eu queria também trazer um outro detalhe, porque a gente não vê, por exemplo, imagens de Copacabana. Não porque ele não tenha tirado, mas porque era um grande areal. Não tinha arquitetura para mostrar ali. Não tinha nem arquitetura, né? Não fazia sentido. Porque a elite vivia no que a gente chama de Zona Sul Antiga, que compreende Glória, Catete, Flamengo, até Botafogo. Então, os bondes foram os responsáveis, bondes elétricos, para a abertura de novas vias, os túneis, né, que dão acesso à Copacabana. E só depois que vai vir Ipanema, Leblon, e a cidade, pelo menos, a elite vivia aqui, né? Enquanto os subúrbios, graças aos trens, ali a férrea Dom Pedro II, fez também, e com a migração, nesse mesmo tempo, fez toda uma população se alocar ali ao longo das linhas férreas. A Tijuca era um bairro super, super nobre. Tijuca também, exato. Liga o microfone aí, cara. Liga aí pra gente. Então, é muito curioso a gente pensar que já existiu uma estratificação. A elite, nessa primeira Zona Sul, pegando a Tijuca, e a população, os pobres, ou alocados no centro, ou indo para os subúrbios, né? E aí eu queria trazer mais uma vez aqui a revolta da Armada, que o Juan Gutierrez se retrata muito bem, e as fotos as fotos mostram a destruição, né? E os fortes também, que é uma outra leitura que a gente pode fazer da cidade, o quanto de forte que tem aqui, né? E alguns destruídos, como o de Villegagnon. Existia um forte ali, não é? Pois é, Alô? Desculpa. Oi. A revolta da Armada, as fotos dele, elas não estão aqui, né? Porque a temática aqui é a arquitetura, né? Agora é interessante que a revolta da Armada, as fotos do Juan Gutierrez da revolta da Armada podem ser vistas. Aí eu quero falar de novo do Museu Histórico Nacional, agradecer novamente pelo apoio do Museu Histórico Nacional nas figuras da arquivista Daniela Gomes e da historiadora Maria Isabel Lenzi.
essas fotos da Revolta da Armada do Juan Gutiérrez podem ser vistas no site Brasiliana Fotográfica. Infelizmente, devido a hackers aí que tiraram o site várias páginas da Biblioteca Nacional do Ar, algumas já voltaram. O Brasiliana Fotográfica, infelizmente, não voltou ainda, mas quando voltar, vale a pena colocar ali Revolta da Armada na busca, e vocês vão ver que legal que são, que legais as fotos. Agora, é interessante que ele foi contratado não para documentar o conflito, né? Ele foi contratado para documentar a destruição causada pelos revoltosos, né? Então foi assim, o exército, o governo, chamando um fotógrafo para mostrar o dano feito pelos inimigos, né? Então você vê assim o Forte de Villeganhon, outras fortalezas ali, os danos causados à fortaleza ali do castelo e outras fortalezas. São fotos muito interessantes que, quando voltar a hora, esse site Brasiliana Fotográfica vale muito a pena ver. Então, nessa linha, você falou muito dos subúrbios, e você está falando da Revolta Armada, eu convido vocês a lerem ou relerem um livro que todo mundo conhece, né? Que é A Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Onde ele se coloca como um cronista de subúrbios sempre, né? Todos os Santos é o subúrbio dele. Ele é extremamente crítico em relação, inclusive, a essa alteração da arquitetura. Ele vai colocar essa arquitetura que hoje a gente até valoriza, que é um pouco esse ecletismo no final do século, começo do século XX, principalmente, que ele trata quando o cara fica mais rico, então ele fala, imediatamente ele sapeca compoteiras, né, nas suas platibandas. Então é um momento de transformação da arquitetura também, e que o Lima Duarte faz isso muito bem, né? E ele vai pegar a Revolta da Armada de pano de fundo, porque o Policarpo Quaresma, o dito cujo personagem dele, se alista pró-Floriano, e aí tem um triste fim, que eu não vou fazer spoiler, como vocês chamam hoje em dia, mas que eu convido, primeiro porque ele é um autor excelente, né? Mas ele conta muito bem essa história do subúrbio, André, e ele faz uma coisa que a historiografia não nos conta, que é a favelização do subúrbio. Então ele começa a falar da ocupação das coroas de morro de um jeitão que você diz assim, isso aqui você está reconhecendo, né? Por quê? Porque reza a lenda que também não pode mais falar escravo, mas as pessoas que estavam escravizadas, ao deixarem de ser pessoas que estavam escravizadas, elas vão sair das antigas plantações, das antigas fazendas, e vão seguindo o trilho do trem, porque era por ali que chegava o café, descendo para o Rio de Janeiro, e vão se localizando nessas coroas de morro. Então você tem um aspecto, inclusive, de patrimônio, que é muito interessante, que é o jongo da Serrinha, né? Serrinha é um morro de Madureira, né? E que você vai ter, e que a gente chama de patrimônio imaterial hoje em dia, que o jongo é uma dança registrada, e você começa a ver, então, que existe mesmo essa ligação entre cultura negra, subúrbio, trem, ocupação informal dos morros, né, nesta ocasião, que não é fotografada, né? Pelo menos eu não conheço muito nessa época. Depois não, depois, no século XX, a gente já começa a ter muita fotografia dessa coisa de subúrbio, e a gente percebe como essa arquitetura é muito homogênea, já é uma arquitetura de platibanda, de compoteira mesmo, né? Desse tipo de adorno, que é desse momento de transformação aí, de sai ajuda aí, arquiteto. Um telhado avança. Ô, meu pai. Telhado, beiral, saem os beirais, claro, e entra a platibanda, que é uma contribuição do neoclássico, e que é essa leitura que
para ele, o nosso romancista, é uma coisa de nouveau riche. Não sei se ele chega a usar esse termo, mas, enfim, de gente que enricou, né? E que vai ser toda a arquitetura típica de subúrbio carioca, em torno das estações de estrada de ferro. Eu acho que o Lima Barreto chegou a ser preso, não foi? Exatamente. Durante ele foi preso e várias vezes hospitalizado naquele hospital que está ali. Onde hoje é o FRJ. Onde hoje é o FRJ era o hospício, né? O hospício Pedro II. Hospício, O hospício Pedro II, e ele ficou ali, sim. É muito curioso. Essa época, e vários cronistas da época usavam... porque o Floriano ele só permitia que um jornal saísse, né, fosse impresso, que era o País. Todos os outros eram proibidos na época. Então, os jornalistas que estavam presos desenvolveram, inclusive, jornal dentro da cadeia. É muito curioso. E é um período que a gente não encontra livros sobre a Revolta Armada. Eu tive muita dificuldade de encontrar, justamente porque está todo mundo em cana. Então, os que sobreviveram... E teve até uma passagem muito curiosa. O José do Patrocínio foi preso também. Ele conseguiu escapar, mas uma outra pessoa foi confundida com ele e foi fuzilada, coitado, que é o clone do José do Patrocínio. Então, coitado, ele morreu porque ele é aparecido. Pegaram ele por engano. Mas, enfim, trazendo a discussão para a arquitetura, só para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar qual a principal característica arquitetônica de legado, de você hoje andar pelo Rio, quando puder, e de máscara, por favor, né? Mas onde a gente consegue identificar esse Rio de permanência? De destruição, a gente já sabe o que não restou. Mas de permanência, de olhar e falar, putz, aqui tem Juan Gutierrez. O que vocês destacariam assim, e recomendariam para a galera que quer conhecer? Bom, eu posso tentar começar, então. Olha, assim, como eu escolhi as fotos, né, eu fiz um esforço para escolher coisas que não existem mais, mas tem coisa aqui que não tem como você não ver. Ali, por exemplo, eu quis mostrar aquela urca que ainda não tinha passado por aterros, nem não tinha ainda se tornado local da exposição de 1908, um futuro bairro, mas ali você consegue ver a estrutura do antigo hospício Dom Pedro II, onde hoje é o FRJ, o campus da Praia Vermelha. Sim, dá para ver ali. Hoje em dia você pode passear por lá, não sei se dá para entrar, se está fechado, se não está, mas assim, você consegue ver sim, hoje em dia, então dá para passear e ver um pouquinho do Juan Gutierrez hoje em dia ali naquele lugar. E eu diria também, se você assim, aparece o Mosteiro de São Bento em duas fotos aqui, então dá para a gente ver hoje em dia o Mosteiro de São Bento, apesar de que nas fotos, uma das minhas favoritas é aquela ali que está ali no início daquela parte. Você vê o Mosteiro de São Bento com todo o casario ainda, com aqueles seus telhados coloniais, né? Então, o Mosteiro de São Bento está aí para a gente ver, está aí para a gente conhecer, mas não tem mais essa cidade antiga aí aos seus pés, né? É isso. Eu faria um roteiro que eu faço sempre com os nossos visitantes, em geral arquitetos também e tal, que é sair da Praça 15, né? Quando ela se torna, inclusive, Praça 15, a gente não se chamava assim, nesse momento é que ela muda de nome, que tem uma primeira foto ali, onde você tem... A Praça 15 também é um lugar que passou por muitas reformas, mas você consegue visualizar claramente o Paço, as igrejas e a 1º de março. Então, eu acho que é 1º de março que está ali na vertical, tanto está ali que nós reconhecemos uma série de prédios, outros não, mas aqueles ali com certeza, né? É uma pena o que fizeram com ela na última modificação, transformar a rua num corredor de transporte de ônibus, a um tal ponto que vão furar exatamente o Morro de São Bento. Esse é um dos últimos crimes que nós vimos e até participamos, nem que seja como espectadores, contra a nossa cidade. Foi uma pena. É óbvio que era ali que devia estar passando o VLT, que é leve sobre trilhos. Você já tem ali trilhos do bonde, inclusive. Você já havia toda uma tradição. Então, acho que esse é o momento. E aí, a partir da Praça 15,
entrar no Arco do Teles, ver a Travessa do Comércio, aí vai ter a curiosidade da pensão da mãe da Carmen Miranda, enfim, e sair onde temos exatamente um pedacinho do porto, a alfândega de Grand-Jean-de-Montigny, que eu acho que tem uma outra foto ali que mostra também, né? E algumas coisas que não existem, mas ainda existem. Por exemplo, eu vejo aquela chaminé ali na Glória, tem a chaminé também na Praça 15 e outra ali na Glória. Essas chaminés são de instalações de esgoto, porque o Rio de Janeiro, já nessa época, tinha esgoto, rede de esgoto. É a primeira cidade da América Latina a ter esgoto. E aquilo, a estação elevatória, e aí tem lá um suspiro, a gente chama de suspiro na arquitetura, né? Essas chaminés quadradinhas são de esgoto, tanto tem uma ali quanto lá na Praça 15, né? E nessa foto que Daniel escolheu, tem o famoso panorama. Panorama é uma estrutura redonda, parece que o Rio de Janeiro chegou a ter 5 desses negócios, onde pintam cenas, né? 360 graus, cenas variadas. Eu conheço, por exemplo, uma em Waterloo, que aí tem lá uma batalha e tal, tem os cavalos, então tem umas coisas, inclusive em 3D, e aquela grande pintura em volta, mostrando cenas, então, que é o tataravô do cinema, né? Quer dizer, cinema 360, inclusive, você entra por baixo e aí, de repente, você está no meio do barato. A primeira imagem ali da porta. Você tem o panorama da Praça 15, que obviamente não existe mais, como os outros, que eu nem sei onde são, procurando a gente descobre, mas eu acho que já tivemos na cidade 5 deles, né? As cenas mudavam, igual muda o cinema e tudo direitinho. Então tem uma chaminé lá também. E aquele prédiozinho, eu queria chamar a atenção, que ainda existe. É onde é a sede da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. A chaminé foi embora, mas o prédiozinho está lá na Glória, né? É uma curiosidade. E, enfim, mas eu acho que o que mais marcante mesmo, que eu acho que hoje em dia é a joia da coroa, é esse circuito da 1º de março, da Travessa do Comércio, chegando exatamente no Morro de São Bento, que dos 4 morros que marcavam o centro da cidade, Castelo, Santo Antônio, São Bento e Conceição, né? Conceição ainda tem, um pouco afastado, né? Mas é o único que ainda tem uma característica de residência, né? Habitacional, que também acho que é uma visita interessante, e esse de São Bento, que era um dos vértices do centro da cidade, né? E da cidade, quer dizer, é a cidade mesmo. Tanto que nós, mais velhos, chamamos de... Onde é que você trabalha? Eu trabalho na cidade. Meu escritório é na cidade. Eu só acrescentaria a Rua do Ouvidor. Travessa do Ouvidor também. Porque ali você pode tomar um café, vai lá na livraria Folhas Secas, né? E completa o passeio. É um convite. Esse está dentro desse circuito ali da Praça 15. Então, eu gostaria de abrir aqui para perguntas, caso vocês queiram interagir, participar. Tem alguém? Só levantar o braço aí que a gente leva o microfone. Justamente falando da arquitetura daquela região da Lapa, eu ouço muito que é eclético, neoclássico, e o senhor falou pela primeira vez, eu falo isso porque eu sou estrangeiro, então é a primeira vez que eu ouço alguém falando, não, lá tem uma característica diferente, mas ninguém citou o Art Nouveau, um eclético puxando para o Art Nouveau, que tem nessa região, uma coisa justamente das portas não serem quadradas, terem essa curva mais análoga, mas não sei se esse é o termo usado na arquitetura realmente, mas enfim, uma coisa mais da natureza, e que você nota muito na Barcelona e em certos lugares de Paris. Eu bato muito o pé por lá mesmo, então faço esse exercício de ficar parado de repente olhando os detalhes, olhando para cima e não só sair e vir para Lapa, como todo mundo já me fez toma cuidado, Lapa é isso, Lapa é aquilo.
Mas, enfim. Bom demais, pode ir à noite aí, toma aquela caipirinha debaixo do... É meio batizado, mas vale a pena. Não, mas eu passei um tempo morando aqui no Brasil, entrei para a área de turismo, agora sou guia de turismo. Então, por isso que a minha paixão pela arquitetura mudou. Às vezes a gente, como estrangeiro, olha com outro visual e com o tempo deixei essas dicas e cuidados da cidade que muita gente me falava. E, enfim, me apaixonei pela cidade. E todo canto tem uma coisa, cada bairro tem sua característica. E entendendo a cidade, conhecendo a cidade, muito carioca não sabe do Morro do Senado. Sabem que alguns me falam, não, derrubaram os morros. Todo mundo acha que a cidade inteira, todos os aterros são do Morro do Castelo. E tudo sempre veio do Morro do Castelo. Mas, enfim, a pergunta eu esqueci. Mas era por aí. Era mais ou menos desse lado. Tá? Da Lapa. Isso, da Lapa, Praça da Cruz Vermelha, Perfeito. Aquela região. Algum de vocês dois gostaria de falar da Lapa? Eu sei que os arcos eles são da época da colônia ainda, né? Então, uma arquitetura colonial. Século XVIII, Bom, vamos lá. A Lapa, ela é um primeiro vetor de crescimento da cidade, para isso que você chamou de Zona Sul Velha, né, que é a Rua da Lapa, justamente, que vai dar origem ao bairro da Lapa, ao continuando, a Glória, etc. e tal. Mas não é disso que estamos falando, que ele está falando. Então existe esse contexto mais colonial mesmo, inclusive com aterro da Lagoa do Boqueirão, que vai dar um dos primeiros jardins públicos do mundo, né, que é o passeio público, ainda do século XVIII. Imagine você, o vice-rei manda tirar um morro, que é o Morro das Mangueiras, alguma coisa por ali, e aterrar uma lagoa, que é a Lagoa do Boqueirão, e fazer um passeio público, fazer aqueles jardins, etc. e tal. Enfim, então isso ainda no século XVIII. Não é disso que estamos falando. Mas Pereira Passos manda abrir uma rua ali, que é a Mendes Sá, com essa inspiração fin de siècle de Paris, né? E abre a Mendes Sá, e para isso ele precisa tirar um pedaço dos arcos da Lapa. Então ele quebra 2 arcos para fazer um só, que é justamente ali na altura da Rua dos Arcos. Isso já tinha sido feito antes, ou seja, os arcos foram quebrados em 2 momentos, ali na Rua dos Arcos para a passagem dos bondes e depois na Avenida Mendes Sá, propriamente dita, para a abertura da grande rua, que é a Avenida Mendes Sá, que aí vem com o desmonte do Morro do Senado, e é esse momento que eu estou falando de ecletismo do início do século XX, que é um pouco mais exagerado nesse momento que você está falando, já a chegada do Art Nouveau, já nos anos 10, 20, mas nesse momento ainda é um ecletismo muito centrado nesse fin de siècle de Paris, e que eu acho que tem uma arquitetura, digamos, erudita, muito elegante, porque esperava-se que esta fosse o crescimento da aristocracia, e aí não aconteceu, porque logo depois acontece essa ida para Botafogo e Copacabana. E Copacabana já nos anos 40, que é o que vai fazer a decadência, então, dessa área completamente, esquecida do capital imobiliário, e que até é o que suscita o renascimento da Lapa recentemente, porque aí você vai ter uma opção de prédios relativamente vazios, grandes e baratos, né? Então você começa a ter um comércio de móveis antigos, e que aí começa a ter uma roda de samba num deles. Isso anos 90 recentes, 30 anos atrás, né? O Coisa da Antiga de 96. Eu fui na primeira roda de samba que fizeram lá. E, enfim, então, essa coisa que eu estava falando mesmo, né? Da permanências e rupturas, e assim vai fazendo a história das cidades. Eu acho que aquela moça ali está querendo o microfone. A gente só vai deixar uma perguntinha, porque estamos no limite aqui. Então, a última perguntinha. E
Boa tarde. A moça é a mãe do Daniel. Difícil acompanhar o que eles sabem, né? Mas eu tenho duas perguntas. Então, assim, aproveita. Mãe pode, sobre a favela, né? A favela era uma planta ou era uma flor? Né? Porque eu ouvi algumas histórias assim, na época de Canudos, de dizer que aquele pessoal da favela era o pessoal que vivia nesse lugar, que tinha essa planta, que tinha essa flor. É uma pergunta. A outra é sobre o cabeça de porco, que eu me lembrei, que eu nasci em 1954, já estou contando a minha idade, né? E que a minha mãe, quando via um lugar assim muito ruim, um lugar feio, ela dizia assim, isso aí é uma cabeça de porco. Até hoje. Isso virou uma, né? Virou uma forma de falar, como outras horríveis que eu não vou citar aqui. E a outra pergunta, eu queria saber o que vocês pensam sobre esse projeto Reviver, que é uma história de trazer o povo, né, para morar no centro, que dá uma série de regalias, alguns prédios que concordaram, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Bom, vamos lá. Favela, até onde eu sei, é a árvore, a planta, que tinha uma fava lá em Canudos, né? E que tem uma fava é um feijão, digamos assim, uma vagem, né? Então, a favela era tão somente um arbusto que era muito comum lá em Canudos e que tinha essa fava. E que até, contradizendo um pouco o André, mas isso tudo também é de ouvir falar, então não tem a menor importância, é que a ocupação do Morro da Providência lembrava a ocupação do Morro da Favela, em Canudos. Então, ficou, digamos, um transporte de nomes. Mas não tem importância, não. O correto, o central, o importante que você está trazendo é que a favela do Morro da Providência vem do retorno dos retornados da Guerra de Canudos. Isso aqui é o essencial. Mas o nome favela em si, a etimologia é a árvore que tem favas. Pronto. E eu estou arriscando, porque eu já soube aqui que você é bióloga. Mas, enfim, então, mas a etimologia da palavra é inegável e é essa. Bom, a outra pergunta, eu já não me lembro qual foi. Já passou para o Reviver? Não, teve uma antes, não teve não? Não, cabeça de porco. Cabeça de porco. Cabeça de porco é exatamente isso, é o pórtico da entrada. Porque o cabeça de porco, na verdade, não era um cortiço. Ele ia tomando, porque como vocês vão ver lá na foto do Daniel, também tem isso. Você vê que rapidamente ele se expande e ocupa e faz uma estrutura enorme, mas a estrutura principal tinha um portal com uma cabeça de porco. Agora, o mais interessante é de quem era isso. O proprietário do prédio, cabeça de porco, era o Conde de, marido da princesa Isabel. Olha que loucura. Então, e por quê? Porque eles eram explorados, vou chamar explorados, mas enfim, como uma atividade imobiliária legítima, como eu ter sei lá, um U-Haul, né? Alguma coisa assim, como se fala agora e tal. Enfim, o Reviver eu não conheço em profundidade, mas eu sou fã. Pode ser que depois eu me perca e me decepcione. Mas eu gosto da ideia de retrofit. Eu trabalho com patrimônio histórico e costumo dizer que a pior coisa que pode acontecer a um prédio é ele ficar vazio. Dizia-se, né, a sua avó dizia, a minha também, que cabeça vazia é oficina do diabo. É a mesma coisa, um prédio vazio é a oficina do diabo, porque uma gota que fica caindo, acabou. Ela vai apodrecer a madeira vai dar cupim, o telhado vai cair e a madeira seca vai pegar fogo e o prédio vai desabar. Por quê? Porque tive uma gota que ficou caindo durante um ano. Isto é o histórico. Então, ocupar o centro da cidade é fundamental. Por quê? Porque nós temos uma cidade que está se desocupando, como um todo. Dos anos 60 para cá, bairros do Rio de Janeiro perderam população, moçada. Copacabana perdeu 1/3 da população.
Perdeu. Tinha. E ainda é muita gente, hein? Tem muita Não, gente. mas não tem a menor importância. O importante é que tinha 240 mil habitantes e 80 mil foram embora. Isto é uma Hiroshima que desapareceu. Como tinha muita gente, né? É claro que isso tem a ver, inclusive, com a formação da Barra da Tijuca, porque todo mundo sai de lá e vem para cá. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma região da cidade que perdeu população em termos absolutos. E o centro, então, é o epicentro desse esvaziamento, né? Até porque, em algum momento, foi proibido, tinha uma lei que proibia ter habitação no centro. Olha que loucura, né? Isso acabou rapidamente. Então, em princípio, eu sou um grande fã de qualquer projeto que proporcione ou que viabilize o uso, né, desse estoque brutal de... não sei se foi ontem que nós falamos muito na live da questão da situação fundiária do centro do Rio de Janeiro, que eu não vou me alongar, porque o André já falou que... Mas tem a ver com essa coisa da colônia, da igreja e das ordens terceiras serem donas de quase que tudo, dos imóveis, etc., que hoje estão muito vazios, né? Tudo isso está muito vazio. Então, a hipótese da gente ter um projeto que tem que ser melhor estudado, né? Tem que ser melhor estudado, inclusive por mim, que não conheço profundamente o projeto. Mas, em princípio, eu gosto muito da ideia de revitalização. No caso, eu não gosto da palavra revitalização, porque revitalização é dar vida a alguma coisa. Quando falavam de revitalização da área portuária, eu dizia, opa, espera lá, mas lá tem vida. Você pode até não gostar dos viventes que estão lá, né? Pode até não gostar das prostitutas, travestis, não sei o que lá, mas que tem vida, tem. Agora, o centro em si, ele se esvazia, inclusive, de vida. Deu 6 horas da tarde, 7 horas da noite, não tem mais ninguém. Então, ter possibilidade de ocupar e de usufruir dessa fantástica infraestrutura numa cidade que não tem infraestrutura é muito importante, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei se é esse projeto, eu não sei se 100% eu concordo com ele, porque estou sendo honesto, eu não me detive na filigrana. Mas a ideia em si eu acho que é muito louvável, muito interessante. Perfeito. Posso acrescentar uma coisinha? Parece que hoje desse projeto foi a votação na Câmara de Vereadores. Então, é bem oportuna a pergunta, né? E eu acho que eu gostaria muito de ver no futuro um reviver subúrbio. Eu penso que toda aquela arquitetura, o uso dos imóveis antigos, sobretudo ali ao longo da linha do trem, precisa ser repensado, precisa ser revisto, na minha opinião. É isso que eu queria dizer. Exatamente. E são lugares de infraestrutura antiga, né? Enfim, a gente, em vez de expandir mais ainda e ficar mais longe ainda, dar mais pressão no nosso sistema de transporte público, por que não ocupar lugares que já são tradicionais, né? Isso que eu queria falar para finalizar. Perfeito. E a gente está chegando ao fim, né, do nosso encontro. Eu espero que tenha contribuído para o debate em torno da cidade, da arquitetura, e fazendo jus aqui a homenagem ao nosso grande fotógrafo, Juan Gutierrez. Espero que vocês possam levar um pouquinho do Rio com vocês e sempre andar pela cidade dando uma olhadinha ali, recuperando essa aura tão importante e que nos faz ser um patrimônio da humanidade. Então, gostaria de agradecer aos nossos convidados. Eu acho que foi bem legal. Se a gente pudesse, eu ficava até amanhã aqui falando de Rio de Janeiro, que é uma paixão, né? E os últimos avisos aqui, recados, né? A gente vai ter mais coisas. A exposição vai até o dia... Vamos lá. 17 de junho. 17 de junho. Chame a galera, chame os colegas, os amigos. Venha para cá que vai valer muito a pena. E eu também faço meu merchan aqui, né? Eu tenho um canal de história do Rio, que está lá no meu próprio Instagram, André Grimião, tá? E agora eu sou o novo colunista do Rio Antigo. A partir de junho eu também a gente vai fazer um programa semanal sobre o Rio de Janeiro. Então acompanhe nossos trabalhos nas redes sociais. E se vocês quiserem deixar um recadinho aí, merchan, é agora. Não, é só agradecer e pedir para quem não conhece o Instagram do Rio Antigo,
para vocês seguirem lá a gente, @Rio Antigo no Instagram. É isso. Algum merchan? Jabá. No Jabá, é. O meu merchan é muito feio, porque aí seria comercial mesmo, né? Sou eu e meu escritório. Acho que não é o caso, né? Mas, enfim, eu queria só, então, finalmente agradecer mais uma vez André, Daniel, Anderson, a UIA, enfim, a UIAB, que é a nossa seção brasileira da União Internacional de Arquitetos, que eu já fui, inclusive, presidente aqui do Departamento do Rio de Janeiro 2 vezes. Anderson era do Espírito Santo também, nesse tempo em que eu fui daqui, ele foi de lá. Enfim, então, agradecer esse povo todo, agradecer, acho eu, que também ao shopping, né, que nos abriga com generosidade, com competência e com conforto. Essas cadeiras são ótimas. E com a equipe formidável, essa organização incrível da música, do caricaturista Alberto, o músico, eu não cheguei a saber o nome, mas fui lá perturbar ele. Faz o merchan aí, porque faz o merchan aí. No fundo, eu sou um grande cantor, você sabe disso, né? Isso tudo que eu estou falando aqui foi um equívoco de vida, o que eu sou mesmo é um grande cantor. Mas, enfim, você pode não acreditar, mas é. E, enfim. Qual nome? Só para botar os créditos aqui, os devidos créditos. Isso. Vitor Alves. Pronto, Vitor então Alves. O violonista e crooner, o Vitor Alves, e toda essa equipe que trabalhou e que nos recepcionou com tanta fidalguia, né? Muito obrigado a todo mundo e até mais. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado aos nossos patrocinadores, sim, não é? E que eu acho que é o pessoal da feira, que, enfim, que teríamos uma feira física, mas a pandemia foi complicada para todo mundo, né? Certamente para 400 mil pessoas que perderam a vida foi mais complicado. Nós só estamos perdendo oportunidades, dinheiro, etc. e tal, mas tem 450 mil pessoas que perderam a vida. Então, eu também queria terminar lembrando isso. Sim. E rendendo, sei que eu posso fazer, saudade. E a memória de Nelson Sargento, que também nos deixou também hoje. Nos deixou hoje, Nelson Sargento. E aproveito também, em homenagem à minha avó, que faleceu hoje também por causa de Covid. Meu então, pai. Ivá Grimião, em memória, estamos aqui, né, divulgando o seu nome. Também. E é isso. Até a próxima, muito obrigado. Tchau, gente.